Então, vamos dar início a mais uma das nossas aulas nessa noite. Que bom que você está aqui, que bom que você tirou esse tempo para isso. As pessoas acabam reclamando da vida que levam, mas elas não fazem nada de diferente para que isso mude. E a primeira atitude da gente conseguir se conhecer, da gente conseguir perceber o nosso funcionamento, faz com que a gente comece a perceber nós diferente, depois perceba todo o movimento das pessoas ao nosso redor. Então, por isso que nós estamos aqui para ter esse autoconhecimento. Na semana passada, nós falamos sobre o blindar a mente. É muito importante que você tenha feito a avaliação para perceber aonde que você está e o quanto você precisa melhorar, porque aquilo ali vai trazer benefícios principalmente para você. Vai trazer benefícios para as outras pessoas que convivem com você? Vai. Porém, o maior beneficiário do blindar a mente é você. E uma coisa que eu esqueci de falar semana passada, que depois eu só falei através de mensagem, foi que existe uma forma da gente gravar o blindar a mente, que é quando a gente vê o filme de Eli, que é um filme antigo, já ele é de 2010, mas é um filme que vale a pena, que você percebe que ele tem um objetivo e como que ele consegue chegar naquele objetivo, justamente com essas chaves do blindar a mente. Então, assim, é bem legal, depois de você entender todas aquelas chaves ali, que você vá ver o filme, porque você vai perceber que ele tá sempre se movendo, ele não permite que as pessoas que não têm objetivo estejam junto com ele não reclama, e olha que ele tem motivos para reclamar de sobra, e tudo isso vai fazendo com que a gente vá lembrando. Por quê? Porque nós precisamos ir mudando os hábitos, e para mudar os hábitos a gente precisa de novas informações, novas pessoas, novos ambientes, então é uma ferramenta bem legal para a gente fazer, certo? Então, dito isso, eu dei uma tarefa, ou melhor, eu dei duas tarefas, né? E, incrivelmente, eu não recebi nenhum de volta, mas eu já sabia disso, é muito comum. Quem é que manda de volta? Só os super mega comprometidos, mas eu vou dar mais uma semana para vocês, sendo acumulativo para a próxima semana, tá? Então, o que você tem para fazer? Você tem que fazer a sua roda do blindar a mente, ali de você conseguir mensurar do 1 ao 10 qual é a sua nota em cada um. E depois eu pedi que você fizesse o planner da visão de futuro, certo? E isso vai precisar para quê? Para nós continuarmos dando sequência no que nós vamos fazer hoje. E na próxima semana a gente volta para os relacionamentos e volta para os traços de caracteres, tá? Essa semana é para dar sequência naquilo que nós começamos na semana passada. Por que eu preciso da visão de futuro? Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E porque senão nós vamos estar nos movendo pela dor, e é isso que nós vamos falar hoje. Nós, como seres humanos, fomos feitos para o prazer. Algumas pessoas acreditam que a gente foi feito para sofrer, mas não é verdade. A gente sofre justamente por conta da falta de conhecimento ou como consequência das nossas escolhas. Quanto mais eu me conheço, quanto mais informação eu tenho, melhor são as minhas escolhas no tempo assertivo, melhor eu desfruto de tudo aquilo que o Criador preparou para nós. Lá, quem estava na imersão, lembra que eu falei várias vezes que nós viemos aqui para dar show. Dar show por quê? Porque nós fomos feitos para brilhar como as estrelas do universo, no meio de uma geração corrompida e depravada, onde tudo é trevas, onde tudo é reclamação, onde tudo é ruim. Nós somos aqueles que vão ser resposta. Resposta sendo luz, sendo aqueles que brilham, sendo aqueles que, no meio de um monte de problema, conseguem achar a solução. Como? Com mais informação, tendo a nossa mente blindada e sabendo para onde está indo. Claro que nós temos a eternidade como promessa, porém a eternidade já começa aqui. A gente já tem que saber aquilo que a gente quer desde aqui, porque a gente começa a dar show aqui, certo? Então, o mais importante é a visão de futuro dentro do blindar a mente. Por quê? Porque eu preciso saber para onde eu estou indo. E vocês não acreditam, mas lá na Groenlândia, as pessoas elas dizem que elas sabem para onde elas estão indo. Elas sabem o que elas querem, elas sabem dos projetos, porém, quando a gente pede para colocar no papel, as pessoas não fazem. Porque elas acreditam que se deixar na cabeça, as coisas vão acontecer e não vai.
Quem tá comigo há muito tempo já sabe que tudo aquilo que a gente fica só na nossa cabeça, além de a gente não colocar em prática, a gente vai gastar a energia da execução. E isso vai deixando a gente cansado e ao longo do tempo a gente vai desanimando e vai desistindo. E quando a gente desiste, é como se a gente fosse um suicida. Sabia disso? O mês do suicídio é só em setembro, mas nós vamos começar a falar agora. Quando eu não vivo os melhores dias aqui, quando eu abro mão de ser a minha melhor versão aonde eu estou, eu deixo de ser eu estou abrindo mão da vida. Suicídio é isso, é abrir mão da vida. Só que o ato de tirar a vida é o último passo. Quando eu estou somente sobrevivendo, eu já estou sendo um suicida daquilo que o Senhor nos deu. Tem um versículo, não. Um dos mandamentos diz assim, que não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, certo? Quando a gente vai pesquisar a fundo, o nome de Deus, ele é um suspiro, ou melhor, uma inspiração, um puxar e soltar de fôlego. Então, lá no primeiro sentido, no mais profundo deles, assim, cada respirar nosso deve ter um sentido. O não respirar em vão ou não falar o nome do Senhor em vão é quando nós vivemos uma vida de qualquer jeito, onde nem a gente tem prazer e nem serve para a glória dele, nós estamos desperdiçando cada fôlego de vida. Cada fôlego diz respeito ao Criador e ele nos criou com um propósito. Vamos pensar no criador do iPhone. Ele criou o iPhone para um propósito, para cumprir algo. Quando aquilo, o iPhone em si, o telefone, né? Ele não cumpre aquele propósito, ele está dizendo para o Criador de que aquilo que ele fez não valeu a pena. Quando nós não cumprimos o nosso propósito, quando a gente não sabe o que nós estamos fazendo, ou nós vamos levando a nossa vida de qualquer jeito, nós estamos desperdiçando o fôlego de vida. E o nosso próprio respirar é o nome do Senhor. Então, cada respirar em vão, sem propósito, é usar o nome do Senhor em vão. Não é só dizer, ai meu Deus, como as pessoas acham que é. Não é. Tudo aquilo que eu faço sem sentido, sem glorificar o nome dele ou sem me trazer prazer nessa vida, eu estou utilizando o meu fôlego de vida, aquilo que ele me deu, de uma forma irresponsável, certo? Então, por que nós precisamos da visão de futuro? Para saber para onde nós estamos indo. Por que eu preciso ter o planner? Por que eu preciso colocar no papel? Porque tudo aquilo que fica na minha mente vai consumir a energia. O nosso cérebro, ele é programado para economizar energia. Então, se eu preciso ficar lembrando constantemente por conta na minha cabeça, eu vou gastar energia e vai faltar energia para realmente colocar em prática. Porque uma coisa é eu dizer que eu quero, outra coisa é eu colocar no papel, outra coisa é eu decidir, outra coisa é eu fazer. Então, são passos que a gente precisa seguir. É simples, porém as pessoas não fazem. Então, seja você o diferente, coloque no papel qual é a sua meta até o final do ano, aonde você está e aonde você quer chegar e comece a traçar um plano que é o que eu quero e como eu vou chegar lá, porque senão vai chegar no final do ano e vai começar as mesmas promessas de novo e você não sabe para onde você está indo. Eu preciso saber de onde eu saí, aonde eu quero chegar para que eu possa, no metade do caminho, eu ir comemorando as pequenas vitórias. É de passinho em passinho, mas eu vou explicar isso mais pra frente. Então, coloque os seus planos, os seus desejos, os seus sonhos, as suas metas no papel para que a gente possa mensurar e a gente possa ir comemorando. Dito isso, vocês não acreditam, mas nós já estamos na metade do ano, né? Nós entramos no dia 1º e nós temos aproximadamente 28 semanas. Eu não contei bem certo, mas a princípio seria isso até o final do ano. Então, assim, passou muito rápido, passou. Os próximos agora, eles vão ser mais rápidos e acelerados ainda. Por isso que nós precisamos saber para onde nós estamos indo. E eu queria, então, hoje relembrar uma aula que nós já fizemos há tempos atrás. Então, a repetição é amiga da sabedoria. E eu vou compartilhar com vocês depois o slidezinho que eu tenho até preparado ali, tá?
Nós sempre vamos estar nos movendo. Nós não ficamos parados, por mais que a gente pense assim, né? Tem uma frase até que diz assim: para melhorar de vida, você precisa fazer escolhas. Escolhas assertivas dentro do tempo certo. Para melhorar de vida, você precisa mudar hábitos, e para mudar hábitos, você precisa de novas informações, e para ter novas informações, você precisa acessar pessoas e lugares. Para melhorar de vida, você precisa entrar em ação. Para piorar a sua vida, basta você não fazer nada. E isso é verdade. Só que quando eu penso assim, que eu não estou fazendo nada, na verdade eu já estou escolhendo ficar onde eu estou e piorando. Então, não escolher, não planejar as coisas vai fazer com que a minha vida piore. Sim, vai fazer com que a minha vida piore. E, como eu disse, nós sempre vamos estar se movendo ou em direção aos nossos sonhos, aos nossos objetivos, ou em direção a uma vida pior do que nós já levamos hoje. Então, o ser humano, ele está sempre se movendo. E como eu já disse, nós somos movidos pelo prazer. Então, assim, como que eu vou, se eu não escolher, como que eu vou estar me movendo, sendo que a princípio eu não sei para onde eu estou indo? Como que eu faço isso de forma involuntária? De novo, o cérebro primitivo vai querer economizar energia. Nós somos movidos pelo prazer. Como adultos, nós conseguimos não ter que se mover somente pelo prazer na tarefa. A criança, ela se move pelo prazer da tarefa, ela faz aquilo que ela gosta, porque aquilo ali traz prazer para ela. O adulto, ele já consegue não fazer somente tarefas aonde o ganho esteja na própria tarefa, ele consegue se mover com o objetivo lá na frente, certo? Com o ganho secundário, vamos dizer assim, né? Mas, claro que a maioria das nossas tarefas, ela deve ter prazer já na tarefa e não só na recompensa depois. Porém, como o nosso cérebro ele é programado para o prazer, ele vai buscar prazer em tudo. E quando eu não tenho prazer na tarefa que eu estou desenvolvendo e eu não estou vendo o ganho da recompensa depois, o meu cérebro vai buscar prazer naquilo que é muito fácil para mim hoje, que é quando a gente vai para os excessos. Tudo aquilo que é excesso, tanto de mais quanto de menos, ele vai exceder para poder suprir essa necessidade do prazer. Do eu estou me movendo e eu preciso ter sentido nisso ou ter prazer naquilo ali. Então, assim, se eu trabalho num lugar que eu não gosto, aquela tarefa, ela é muito pesada, não, mas assim, para mim ela não é prazerosa. Ainda que o meu salário seja muito bom, eu vou gastar boa parte desse salário para ter prazer que eu não tenho realizando a tarefa que eu estou fazendo, certo? Ou eu vou fazer muitas compras, ou eu vou comer demais, ou eu vou buscar de alguma forma saciar esse prazer, certo? Mas aonde que eu quero chegar? Porque, de novo, nós vamos estar nos movendo ou pela dor e pela necessidade, ou pelo sentido, pelos nossos projetos, pelos nossos sonhos, pelos nossos alvos. E a ideia é que a gente esteja se movendo pelos nossos sentidos, pelos nossos projetos, pelos nossos alvos, pelos nossos planos. Como que funciona quando nós estamos nos movendo pela necessidade? Porque ainda pode dizer assim, não, Tati, mas eu tenho me movido pelos meus sonhos, pelos meus projetos. Será? Então, nós vamos a alguns diagnósticos que mostram se nós estamos nos movendo pelo prazer, pelo sonho, ou se nós estamos nos movendo pela dor, pela necessidade e sendo recompensados de forma secundária por isso. Porque em alguns momentos vai entrar também o que a gente vai chamar de autossabotagem. É como se eu não merecesse ir para o próximo nível. E toda vez que eu estou me aproximando do próximo nível, eu faço alguma coisa para me manter aonde eu estou. Todo mundo, quando você pergunta, vai dizer de novo: não, eu sei o que eu quero e eu até sei o que eu preciso fazer para chegar lá. Porém, em algum momento acontece alguma coisa que eu desfoco, que eu saio dali
e eu me perco no meu projeto, eu me perco no meu sonho. Alguma coisa toma o lugar dos meus sonhos. Isso, quando isso acontece, a única coisa que é capaz de anular o sentido que está sempre na nossa frente, né? Por isso é visão de futuro, o sentido é a dor. Então, quanto mais eu resolvo as minhas dores, mais rápido eu caminho em direção aos meus projetos e ao meu futuro. Se eu estou caminhando muito lentamente, se eu não estou tendo resultados, ou se eu já nem quero mais caminhar, eu já perdi a motivação, por quê? Porque eu tenho dores a serem resolvidas. Só que algumas pessoas acreditam que resolver as dores é apertar um botão e resetar tudo e de repente começar tudo de novo. Não é. É um caminhar e ao longo do caminho a gente vai percebendo que tem outras coisas para serem resolvidas e a gente vai resolvendo e vai resolvendo e vai resolvendo, só que isso vai sendo cada vez mais prazeroso. Quanto mais eu caminho, mais eu quero caminhar, mais eu quero correr, mais eu quero avançar. Então assim, nós não fomos feitos nem para sentir dor, nem para ficar parado. Nós fomos feitos para a mente de abundância, onde a gente vai de desafio em desafio sendo levado para o próximo nível. Se você está parado, se você se percebe sempre no mesmo ciclo, tem alguma coisa que precisa ser resolvida, certo? Então, qual que é os sintomas de quem está se movendo pela dor? Quando nós estamos nos movendo pela dor, pela necessidade que a gente diz, é aquela pessoa que ela faz as coisas como dá. Da forma que dá, ela vai, que a gente diz, apagando o fogo. Faz aquilo que é mais urgente, aquilo que não tem mais como adiar, então eu vou fazer agora. Quem está se movendo pelo projeto, ele faz aquilo que ele se propôs a fazer. O outro, ele tá sempre apagando fogo, ele tá sempre com pressa, ele sempre faz do jeito que dá, como dá. O outro não. Quem se move pelos sonhos, pelos projetos, ele sabe para onde ele está indo e ele faz aquilo que ele se propôs a fazer. Nem de mais e nem de menos. O outro tá sempre correndo. Então, se em algum momento você se pega dizendo assim, meu Deus, estou sem tempo, estou na correria, parece que tá tudo muito mais rápido, começa a prestar atenção, porque isso já é um sintoma de quem está se movendo pela dor, porque ele não consegue mensurar aonde ele gastou o tempo. Segundo, o que se move pela dor e pela necessidade, ele é uma pessoa com muitos compromissos. Ele tem muitas e muitas e muitas coisas para fazer. Só que esses compromissos normalmente são com muitas pessoas. Já quem se move pelos seus projetos, pelas suas metas, pelos seus alvos, pelos seus sonhos, ele é compromissado primeiro com ele. Não, peraí, o meu projeto é esse. Se der, se for também do meu agrado, se fizer parte, se for acrescentar, eu vou ter algo com você. Se não, eu vou me mover dentro daquilo que é meu comprometimento. O outro, ele é compromissado. Ele abre mão daquilo que ele se comprometeu a fazer por conta de não dizer não para o outro, de não desagradar, de abrir mão dos seus próprios projetos para estar por outra. Eu uso sempre esse exemplo para ficar mais fácil. Vamos pensar assim, o meu compromisso comigo é ter a minha melhor versão física e de saúde até o final do ano. Para isso, eu preciso perder, 10 quilos. Para isso, eu vou percebi que eu preciso estar em movimento, então eu vou me exercitar, fazer atividade física 3 vezes na semana. E não vou mais comer doce e besteira, vamos pensar assim, bobiça, que eu digo para as minhas filhas, né? E bobiça fora de compromissos muito, muito, muito pontuais, certo? Esse é o meu compromisso. Quem é muito compromissado ou quem se move pela dor e não quer desagradar o outro, ele facilmente esquece daquilo que ele se comprometeu com ele. Então, assim, qualquer café, ele abre mão de ir na academia, ele abre mão daquilo que ele tinha se proposto a fazer. Aqui é só um exemplo, tá? Isso pode ser em várias outras
etapas do nosso dia ou daquilo que a gente tem. Mas assim, qualquer coisa rouba ele da academia, qualquer coisa rouba ele não é da dieta, mas do plano alimentar. Qualquer coisa, qualquer pessoa que fizer qualquer oferta para ele, ele abre mão daquilo ali. Por quê? Porque sempre que eu tiver uma opção que ela gaste menos energia ou que dê um prazer imediato, o meu cérebro vai sempre escolher aquilo ali, porque isso vai mostrar o quê? Que eu não estou olhando aquilo que vai trazer um benefício maior. O meu plano e a minha meta não é tão atraente como o combinado que me pediram agora, como aquilo que me solicitaram agora. Então, facilmente eu abro mão do meu comprometimento comigo mesmo para vários e vários compromissos com os outros. Inclusive, isso muda também de acordo com o perfil comportamental de cada um, né? Porque tem uns que dão um não mais fácil, tem outros que dão um não de uma forma diferente. E cada não tem a ver também com o seu perfil comportamental, a gente já falou na outra aula, né? Quando eu sou muito influente ou quando eu sou muito oral, quando eu digo não, eu já penso que o relacionamento acabou. Então, isso já faz eu não dizer não para as pessoas. Quando eu sou muito psicopata, se eu digo não, é como se eu estivesse perdendo o valor para as pessoas. Então, dependendo do perfil, vai mudando isso também, tá? Qual que é a outra característica de quem está se movendo pela dor ou pela necessidade? Ela faz tudo ao mesmo tempo. E aqui as mulheres sofrem de um probleminha maior do que os homens. As mulheres acreditam que elas nasceram para ser multitarefas, mas isso não é verdade. Isso foi algo que foi colocado para nós ao longo do tempo. Até tem umas brincadeiras que eles dizem assim, né? Se a mulher ela for botar o leite para ferver, ela bota o leite para ferver, enquanto ela tá cuidando do leite, ela já tá cozinhando o arroz, fazendo o lanche das crianças, botando a roupa para lavar e pensando no que ela vai fazer lá no trabalho dela. A mulher ela faz isso. O homem ele já é um pouco mais desbloqueado nesse sentido, porque se ele diz assim, vou esperar o leite ferver, ele não senta, mas ele fica olhando o leite até o leite ferver. A mulher não, ela tá sempre em movimento. Quando eu estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, eu até posso fazer as coisas bem, porém eu não vou fazer com excelência. E o que acontece aqui? Eu vou começar muitas coisas, mas dificilmente eu vou ter a acabativa delas. E uma das formas de nós termos prazer é quando a gente começa e termina uma tarefa. Isso faz com que a gente libere um dos hormônios do prazer, é a dopamina. E a dopamina, ela é começar uma tarefa que eu me propus a fazer e terminá-la, por mais ordinária que seja. Por exemplo, assim, se eu me propus a limpar uma gaveta e organizar uma gaveta, o fato de eu começar e terminar aquela tarefa me dá prazer. O que acontece hoje? Como eu estou fazendo de forma desordenada, como eu estou fazendo apagando fogo, com pressa eu vou começar muitas coisas, mas por vezes eu não vou nem terminá-las ou não vou perceber que eu terminei. Quem faz por meta e alvo sabe, eu vou começar isso e vou terminar, porque ele sabe exatamente o que ele vai executar. Então, essa sensação de começar e terminar vai dando esse bem-estar, essa sensação de uau, essa sensação de prazer, porque o prazer ele não precisa vir de coisas muito grandes, ele pode estar e deve estar nas pequenas coisas, mas nós fomos sendo roubados dessas coisas hoje, justamente por essa urgência das coisas. Então, fazer muitas coisas ao mesmo tempo não nos ajuda, nos atrapalha, justamente porque a gente não consegue perceber o que eu me propus a fazer. Não sei. Então, esse é um dos sintomas. Outro sintoma: não existe uma ordem. E pelo fato de não existir uma ordem, como eu falei,
É tanta coisa na cabeça que você já não sabe se você tá começando, se você tá terminando, o que você fez, o que você não fez. Qual que é o outro sintoma? A pessoa ela começa a se sentir sempre cansada, exausta e com vontade de desistir. Por quê? Como eu não consegui medir, como eu não sei para onde estou indo, eu estou fazendo as coisas de forma desordenada, é aquilo que eu sempre conto assim. Eu tenho a meta de subir 100 degraus. Quando eu sou comprometido, quando eu sei o que eu vou fazer, eu vou subir esses 100 degraus em 7 dias. Então, eu vou dividir os 100 em 7 dias, eu sei quantos degraus eu vou subir ao longo dos 7 dias. Quando eu estou me movendo pela dor e pela necessidade, eu não sei exatamente quantos degraus eu tenho para subir, porque eu nem sei para onde eu estou indo. Então, ao longo do dia, pode ser que eu esteja subindo, pode ser que eu esteja descendo, então eu não tenho como mensurar. Essa é uma daquelas frases que eu falo sempre. Aquilo que não se mede não vale a pena alcançar. Então, assim, se eu não sei nem o que eu estou fazendo, o que você fez ao longo do dia hoje? Não sei. Eu fiz tantas coisas, eu me sinto cansado porque eu não parei em nenhum momento, mas eu não consigo medir aonde que o meu esforço foi. Por isso que vem a vontade de desistir. Quem tem vontade de desistir não é a pessoa que não fez nada, é a pessoa que fez muitas coisas, mas ela fez de forma tão automática, até tão desordenada, querendo ou não, que eu não sei. E por isso que eu me sinto cansada, porque eu fiz tanto, mas eu não consigo medir o que eu fiz. E pelo fato de eu não conseguir medir o que eu fiz, eu não tenho prazer naquilo que eu fiz. Vamos pensar assim, como eu falo muito mais para mulheres, vamos pensar na mulher então assim, né? Eu comecei a limpar a minha casa. Não dá aquela sensação boa quando a gente termina aquela faxina toda de dizer assim, uau, estou cansada, mas terminei. Esse cheirinho de casa cheirosa, de ver tudo arrumadinho no lugar, isso me dá uma boa sensação. Mas por quê? Porque eu comecei e terminei a tarefa. Eu, de alguma forma, planejei aquilo e fiz de forma ordenada. Agora, se eu começo a limpar os vidros e daqui a pouco eu troco e boto a roupa para lavar, e daqui a pouco eu tô varrendo o chão, e daqui a pouco eu estou levantando os móveis, e daqui a pouco eu tô arrumando a cama. No final do dia, além de eu não ter terminado, eu vou ter gastado muito meu tempo, vou ter feito coisas, mas é como se eu não fosse merecedor daquilo ali, por quê? Porque eu não consigo ver o todo, eu só sei que eu fiz muitas coisas, mas eu não sei aonde eu gastei o meu tempo, então eu não tenho esse prazer naquilo que eu estou fazendo, por isso que eu me sinto cansado. O outro, ele vai estar cansado? Claro que vai estar cansado, porque ele fez muitas coisas, mas ele sabe exatamente o que ele fez. Vamos pensar lá na escada de novo? O primeiro subiu e desceu a escada várias vezes durante o dia, ele não sabe em qual degrau que ele tá, ele não sabe se ele tá no 7, se ele tá no 10, se ele tá no 30, se ele tá no 45. Porque ele foi e voltou, ele não sabe aonde ele está indo, ele não tem uma meta clara. Já quem é comprometido, quem se move pelo alvo, sabe. Dos 100 degraus, eu subi 5. Dos 100 degraus, eu subi 10. Não é pela velocidade, é saber. Subi 5. O que eu posso fazer para amanhã eu subir mais 2? Eu subi 7. Não, eu subi 7 hoje, eu me senti muito cansada, eu não preciso fazer tão rápido. Eu quero subir 5, mantendo 5. Então, ele sabe onde ele tá, ele sabe onde ele chegou e ele consegue perceber. Nossa, falta só mais 95. Ele sabe para onde ele tá indo, ele tem a perspectiva, a visão de futuro, certo? E outro sintoma, então, é o que eu já falei, querendo ou não, misturou tudo ali, né? Não consegue medir aonde gastou o tempo e se sente um fracassado. Então, assim, eu sei que eu fiz muitas coisas. Eu sei que eu estou cansado e eu fiz coisas que não são prazerosas, vamos pensar assim, né? Eu não fiquei deitado assistindo Netflix. Eu não fiquei, que eu sempre digo isso, né? Eu não fiquei sentado na frente do sofá
assistindo Netflix e comendo sorvete. Eu sei que eu fiz alguma coisa, mas por que ainda assim eu me sinto um fracasso, sabendo que eu estava me movendo? Justamente por quê? Porque eu não vejo nem a recompensa e nem o prazer imediato na tarefa. Então eu preciso medir, comemorar e planejar o próximo passo. Eu preciso ir medindo os pequenos passos para saber onde eu estou, para onde eu estou indo e comemorando cada um deles para que eu tenha legitimidade de ir subindo os degraus. É igual um passar de fase do videogame. Eu preciso saber para onde eu estou indo e comemorando cada fase. E claro que cada fase deveria ficar mais difícil. Porém, como eu estou desenvolvendo habilidades, isso vai fazer com que cada fase seja passada de forma mais rápida também, tá? Então, esses são os sintomas. Deixa eu ver o próximo aqui. Então, quem tá se movendo pela dor, pela necessidade, vai ter sempre aquela vontade de desistir, né? Já quem se move pelo alvo, por aquilo que quer, pelas suas metas, pelos seus sonhos, ele vai estar sempre motivado, justamente porque ele tem um motivo para entrar em ação. Quem não sabe para onde não vai saber para onde que gastou o tempo, então ele vai estar pensando sempre em desistir. Ele não consegue mensurar aonde ele gastou o tempo. Quem se move pela necessidade também vai fazer tudo ao mesmo tempo e sem excelência. Aí eu sempre digo para as meninas assim, principalmente quem tem o traço de caráter rígido alto e quem tem o traço de caráter psicopata alto. Vai fazer as coisas, muitas coisas, vai se tornar bom até naquilo ali, porém ele não faz com excelência. Quando a gente busca o nosso lugar, quando a gente usa os nossos talentos, aquilo que é nosso natural, a gente anda no flow e aquilo que a gente faz aparece naturalmente. É onde que eu digo assim, ó, você pode ser bom em muitas coisas, mas você foi chamado para um lugar de excelência. E aquilo que você faz com excelência, você brilha naturalmente, você é recompensado por aquilo ali. Então, eu posso até estar cansado, mas eu sei para onde eu estou indo e eu tenho vontade de começar de novo. Uma noite de sono já basta para eu estar novamente revigorado para o próximo dia. Agora, quem não sabe para onde vai, por vezes dorme e acorda cansado, mas porque não dormiu? Não, porque justamente não vê mais motivo, perdeu o sentido daquilo que está fazendo, tá? Tem sempre a sensação de que tá faltando algo. Eu preciso de mais alguma coisa. Eu preciso de mais alguma coisa. E porque precisa de mais alguma coisa, de novo, vai buscar nos excessos. O outro não. Quem se move pelos seus projetos, pelos seus sonhos, sabe exatamente para onde está indo, sabe que pode levantar de manhã e o que vai fazer. Tá pronto para o próximo desafio. Ontem eu subi 5, hoje eu vou subir 6. E ele sabe exatamente para onde está indo. Então, assim, deu de entender por que nós precisamos do nosso projeto? Por que nós precisamos dos nossos sonhos? Por que nós precisamos saber, mas não só saber, colocar no papel para que a gente possa medir e a gente não desfaleça ao longo do caminho. Porém, pode ser que ao longo do caminho eu tenha vontade de desistir. E daí é aquilo que eu falei antes. A gente não precisa por vezes de mais informações. A gente precisa entender que o que me faz querer parar ou desistir dos meus sonhos é alguma história de dor. E é essa história de dor que eu preciso ir resolvendo. E daí aqui vai entrar um grande problema da humanidade hoje, que todo mundo fala, que é a procrastinação. Eu sou muito procrastinador. Eu sei que eu preciso fazer, mas eu não faço. E depois eu me sinto uma pessoa tão ruim. E dependendo do traço de caráter, pega quase um chicote assim, se bate. Porque eu sou assim mesmo. Meu Deus, né? Se pune mesmo, tá?
Então, tem pessoas que têm uma autopunição nesse sentido, de eu também não sirvo para nada, não adianta, eu sou assim e vou viver assim, e isso não é verdade. Nós não estamos na síndrome da Gabriela, que eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Não, né? Nós estamos aqui para mudar. Só que existem coisas que a gente precisa entender sobre a procrastinação, tá? Todos nós somos procrastinadores. Primeiro, por quê? Porque apesar de a gente talvez já ter idade para ser adultinho, a gente ainda quer ser criança. E a criança é aquela que se move somente pelo prazer imediato, certo? Então, é aquela famosa frase, né? De que criança faz o que quer e adultos faz aquilo que precisa ser feito, certo? Então, também tem essa procrastinação de eu quero ser criança e eu quero ter prazer em tudo. Porém, quando eu sei quem eu sou, eu consigo ter prazer na maior parte daquilo que eu faço, e aquilo que eu não consigo ter prazer imediato, eu vou ter prazer no benefício, no resultado, certo? Preciso também entender que tem mais duas coisas que trazem a procrastinação. Então, a primeira delas é isso de eu não ser um adulto responsável. Deixa eu anotar aqui, adulto responsável. Existe uma outra que está ligada aos meus traços de caracteres. O que é isso? Existem pessoas que são muito boas de começar as coisas, e normalmente quem é bom numa coisa, ele não é bom em outra. Então, eu sou muito bom de começar as coisas, logo eu não sou bom de terminar. E existe outras pessoas que elas são muito demoradas para começar, mas elas são boas de acabativa. Então, eu preciso conhecer o meu traço para saber se eu sou daquele que começa ou daquele que termina. Se eu sou aquele que começa, eu preciso de alguém para terminar. Se eu sou aquele que termina, eu preciso de alguém para começar. Tati, mas daí eu não vou fazer nada sozinho? Vou. Algumas coisas eu vou fazer sozinho, mas a maioria delas a gente gosta muito de ter pessoas junto. Eu sempre digo assim, que o sucesso, ele é fazer sucessores. Se eu quiser fazer tudo sozinho, é até onde o meu braço alcança. Se eu for fazendo sucessores, vai sendo cada vez maior a quantidade de braços que eu tenho ao meu redor. Então, assim, é de novo onde eu preciso me conhecer e saber aonde que eu sou excelente. E tudo aquilo que for ordinário, tudo aquilo que for normal, eu vou ensinando e deixando para outras pessoas fazer, certo? Então, eu vou fazer aquilo que é meu com excelência. De novo, é onde eu preciso me conhecer. E quando eu estou rodeado de pessoas, as tarefas também se tornam mais fáceis. Salvo algumas pessoas, vamos pensar, até eu fazer dieta é mais legal quando a gente está fazendo com grupo. Ir para academia, de novo, tem alguns traços que gostam de fazer sozinho, mas a maioria gosta de estar no grande grupo, se motiva quando está no grande grupo. E o terceiro fator da gente procrastinar é o que a gente chama de autossabotagem. Meu Deus, eu sei para onde eu estou indo, eu sei os benefícios de chegar lá, eu sei que eu preciso, que eu quero, mas por algum motivo, quando eu tô quase avançando, quando eu tô quase trocando de fase, alguma coisa acontece, ou não, ou eu mesmo, tipo assim, fica muito evidente de que fui eu que fiz, ou é aquilo que eles, do nada aconteceu isso. Nada do nada, tá? Quando eu fico repetindo ciclos ou quando os mesmos eventos, até parecendo eventos externos, acontecem para me frear ou para me tirar os olhos dos meus projetos, é autossabotagem. Sou eu quem planto todas as coisas, não existe acaso. Ah, foi do nada. Não, não foi, tá?
E daí vem a autossabotagem. A autossabotagem tem a ver de novo com o quê? Alguma dor que não foi resolvida. Lá na imersão a gente passou bem rápido sobre a autossabotagem, agora eu vou passar ela de novo, tá? Existem várias fases. Qual que são as fases da autossabotagem? Primeiro, começa com um evento de injustiça, certo? Depois vem a fase da mágoa e da raiva. Depois vem a fase do ódio e do ressentimento. Depois vem a fase onde a gente anula o sentido. Então, primeiro eu falo do evento de injustiça. Depois eu falo de quem gerou o evento de injustiça. Depois eu falo do evento de injustiça. Depois eu falo de quem gerou o evento de injustiça. Depois eu generalizo tudo e depois eu anulo o sentido. Então, assim, vamos pensar assim. Qual que foi a injustiça? Eu fui traída. Fui traída por quem? Pelo meu marido. Então, primeiro eu começo a falar que eu fui traída. Primeiro eu falo que eu fui traída. Depois eu falo da pessoa que me traiu. E depois eu vou anular o sentido. Eu vou dizer que... daí vem a fase da vitimização, desculpa. Vitimização, onde eu generalizo tudo. E depois eu anulo o sentido. Quando chega aqui, as pessoas acreditam que o problema foi resolvido. Então, vamos lá de novo. Aconteceu o evento de injustiça. Eu fui traída. Na primeira fase, eu falo do evento em si, certo? Aquilo que me fizeram, aquilo que aconteceu. Depois, eu falo da pessoa que fez aquilo comigo. Eu falo do meu marido. No terceiro, na vitimização, eu falo no geral de todo mundo. Então, de novo, no primeiro eu falo do meu marido. Não, desculpa. Eu falo do evento de injustiça de ter sido traída. Na segunda fase, eu falo do meu marido, que foi a pessoa que me causou o mal. Na vitimização, eu falo que mais nenhum homem presta, que é onde vem a generalização do negócio. E depois, na quarta fase, então vem quando eu anulo o sentido, do tipo, não, tá tudo bem, eu não preciso mais disso, eu já nem quero mais casar. É como se, passou, tá tudo bem, é como se eu já tivesse esquecido, mas não é um esquecido, mas eu já perdoei, mas já perdoou mesmo? Sim, já perdoei, mas não quero mais casar. Então, é isso que vem quando eu anulo o sentido, é quando a pessoa acredita que ela já não sente mais aquela dor. Porém, ela vai começar a sofrer as consequências da autossabotagem. E quais são as consequências da autossabotagem? É justamente anular o sentido de tudo. Como assim? Eu começo a cometer sementes de injustiça, não só com o próximo, mas comigo também. Então, assim, se eu fui traída pelo meu marido, eu primeiro vou falar daquilo que me aconteceu, depois eu vou falar dele, depois eu vou colocar todo mundo no mesmo saco e dizer que nenhum mais homem presta, e depois, quando eu anulo o sentido, eu começo a acreditar que tá tudo bem ele ter me traído, já passou, cada um teve os seus problemas, eu já perdoei, porém agora eu não vou mais casar. E quando eu digo que eu não vou mais casar, eu estou sofrendo a consequência daquilo ali. Por quê? Porque eu anulei o sentido e o não casar vai fazer com que a minha vida, eu acreditando que vai ser melhor, na verdade eu estou cometendo uma injustiça comigo mesmo. Eu estou quase que me punindo, porque eu acredito que é um muro de proteção, mas não é. Porque o mesmo muro que protege, a princípio,
é o mesmo que afasta. E definitivamente a gente não foi criado para estar sozinho. Então, eu acredito que eu estou me protegendo, mas eu não estou. Eu estou me privando de ter uma vida boa. Eu mesmo estou cometendo uma injustiça comigo. Aí aqui acontece outras coisas também. É quando eu não vou mais atrás de uma promoção, porque eu já me acomodei, porque em algum momento aconteceu algum evento de injustiça, eu já anulei o sentido e agora eu me conformo da onde eu estou. Quem está se conformando, que é aquela zona de conforto que a gente já falou outro dia, é o quê? Quem não é que não quer sair do lugar, tem medo de que aquilo que aconteceu aconteça de novo. Então eu crio um murozinho ao meu redor, achando que estou me protegendo, mas eu estou me privando de uma vida de infinitas possibilidades. Então a autossabotagem ela vem quando eu lanço sementes de injustiça nos outros também, mas quando eu mesmo vou criando esse murinho de proteção e eu não consigo sair dali. Porém, esse muro ele pode ser consciente ou inconsciente. Como é que eu descubro isso? Através dos sinais e sintomas que eu apresento. De novo, se os meus resultados eles estão demorando muito e eu estou sempre repetindo as mesmas coisas, tem alguma dor que não foi resolvida. Se eu estou precisando criar muros de proteção, de eu não querer fazer de novo aquilo que um dia me causou dor, inconscientemente eu acredito que eu estou me protegendo, mas eu não estou. Eu estou vivendo uma vida mais pesada ou mais privada de alguma coisa, porque eu acredito que aquilo que aconteceu vai acontecer de novo. O que eu preciso fazer? Ressignificar. E para isso, a gente foi na imersão, mas porém tem mais técnicas que a gente precisa fazer, certo? Então, quando que eu percebo a procrastinação? A procrastinação, ela é um sinal e sintoma de alguma coisa que não foi resolvida. E agora eu vou perguntar de novo, que agora eu lembrei de outra coisa. Eu pedi para que vocês dessem as notas do Blindar a Mente. Eu pedi que vocês fizessem a visão de futuro, mas eu pedi mais uma outra coisa, que é o que a gente chama de B dominante. Lembra que eu falei disso? Quem lembra? Quando eu for me concentrar numa tarefa, em algo que a princípio faz sentido, que vai ter a ver com o meu alvo, com o meu plano, com a minha meta, a minha mente ela vai fugir para algum lugar. Para onde que a minha mente tem fugido? Para onde ela fugiu é um problema que precisa ser resolvido. Então, assim, eu deveria ter foco e energia nos meus sonhos, nos meus projetos e naquilo que faz sentido para mim. Mas toda vez que eu vou fazer aquilo, a minha mente foge para algum lugar. Esse é o B dominante. Ele rouba o meu plano de futuro. E para quem ainda consegue ter sonhos, metas e projetos, toda vez que eu estou para romper nos meus sonhos e projetos, algo acontece ou eu saio dali para fazer outra coisa. E isso sempre vai ter a ver com pessoas. Para onde que eu estou colocando o meu foco e energia que eu não estou colocando nos meus projetos? Pode ser até numa doença, pode ser uma pessoa que sempre... Lembra que eu contei uma história que tinha uma cliente que toda vez que ela ia melhorar a empresa dela, toda vez que a empresa ia dar aquela crescida, acontecia algo com a mãe dela. Então a mãe dela era o B dominante dela, ela podia só ficar pensando na mãe, porém, quando ela realmente ia colocar em prática algo, a mãe ficava doente ou a mãe precisava dela. Então, eu preciso resolver. E assim, não é que a mãe fica doente porque a mãe quer sabotar a menina, não é isso. É só o meio pelo qual eles aprenderam a se comunicar. A nossa mente, ela é muito mais poderosa do que a gente imagina. Então, assim, existiu uma história entre ela e a mãe dela,
que precisava ser resolvida, que a partir do momento que aquela história fosse resolvida, a menina ia ter legitimidade para crescer, de poder expandir a empresa. Só que quando esse problema ele não foi resolvido ainda, inconscientemente ele precisa ir aparecendo de novo e de novo e de novo até ele ser resolvido. Então, assim, quem tá há mais tempo já vai entender o que eu vou falar. Quem não vai entender, vai ter que passar um pouquinho mais de tempo. Todo problema, ele vai aparecer, ele precisa aparecer pelo menos 3 vezes, tá? Todo problema, ele aparece para mostrar que nós precisamos desenvolver uma nova habilidade, certo? Então, ele vem para mostrar que nós precisamos desenvolver uma habilidade. Depois, ele vai aparecer uma segunda vez para eu perceber se aquela habilidade ela foi desenvolvida da forma correta e se eu preciso fazer mais alguma coisa. E daí ele vai aparecer uma terceira vez para me validar para ir para o próximo nível. Então, ela aparece uma vez para mostrar uma habilidade, ela aparece uma segunda vez para confirmar se eu desenvolvi a habilidade e uma terceira vez para validar do tipo, venci o chefão. Uau, pode ir para o próximo nível. Quando eu ignoro essas próximas etapas, o problema ele vai aparecer de novo, de novo e de novo. Só que cada vez ele vai ter que aparecer um pouquinho maior, porque é como se ele fosse assim, eu preciso te mostrar que eu estou aqui. O nosso cérebro vai criar problemas ainda maiores, porque sou sempre eu que crio, tá? A nossa mente, ela é incrível para isso. Eu vou criar um problema semelhante, só que um pouquinho maior, como se assim, acorda. Então, eu vou pensar lá naquela menina. A primeira vez, a mãe vai ter um resfriado. Na segunda vez, a mãe vai ter uma pneumonia. Na terceira vez, a mãe vai ter que ficar internada por conta de uma cirurgia. Se eu não resolvi o problema primário, que não é cuidar da mãe, mas a necessidade que está por trás disso, vai ter que acontecer um problema ainda maior. Vai ter uma mãe que ela vai... Enfim, o exemplo ficou... É que vocês vão ficar assustados, mas assim... A mãe, ela primeiro teve uma gripe, depois ela teve uma pneumonia, depois ela teve que ficar internada. Eu não resolvi o problema, a minha mãe vai ficar dependente de, sei lá, alguma doença que o meu tempo com ela tenha que ser ainda maior, até eu resolver o problema dela, tá? E de novo, o que a mãe tá querendo ali? É só validar algo lá da infância, algo que elas não resolveram lá na adolescência. Eu não vou entrar nesse caso porque ali foi validado depois, tá? E daí se eu falar agora vai expor a menina. Mas assim, perceba, quais são os problemas que vêm se repetindo? Quais são os problemas que aparecem de novo e eu não estou resolvendo? Porque se eu não estou resolvendo, eu não sou o adulto responsável. Ou eu estou responsabilizando alguém, ou eu estou procurando um problema ainda maior e esperando que alguém venha resolver, tá? E nós, como adultos responsáveis, nós resolvemos todos os nossos problemas, porque só é possível resolver um problema aquele que criou o problema. Tati, mas o problema que eu enfrento hoje nem é meu. Será? Se esse é o seu caso, pode vir falar comigo que eu te mostro quem que é o causador do problema, se você diz que não é você, tá? Então, assim, quais são as tarefas desta semana acumulativa de semana passada? Nota do Blindar a Mente, assistir o filme de Eli lá, né? Fazer o plano da visão de futuro, a tarefa do B-nominante, certo? Qual que vai ser o acumulativo desta semana? Eu vou fazer uma lista de coisas que eu procrastino, que eu
começo ou não termino, ou que eu sei que eu preciso fazer e eu não estou fazendo. Ou eu vou fazer uma lista de problemas que aparecem de tempos em tempos e eu não consigo resolver, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar que eu respondo e ajudo vocês, tá? Lista de coisas que eu sei que eu preciso fazer e eu estou deixando para depois por algum motivo, e nós vamos achar o motivo. Ou lista de problemas que aparecem, reaparecem e aparecem de novo, e é como se eu não conseguisse resolver. De quanto tempo isso aqui? 7 dias, tá? Talvez agora eu vou fazer a lista dos problemas e eu não consigo perceber muitos problemas. Eu vejo 1, 2. Só que talvez aquilo que acontece na segunda é diferente daquilo que acontece na sexta. Então eu vou relembrando durante a semana. E a procrastinação é a mesma coisa. Agora quando eu começo a pensar, eu penso assim: mas eu nem deixo tanta coisa para fazer. Na segunda-feira talvez eu deixo para depois arrumar a gaveta. Na sexta-feira eu deixo para depois aquela conversa com meu marido. No sábado, a minha procrastinação é outra. Então, assim, faça essa lista ao longo dos 7 dias, certo? E depois eu vou conversar com vocês, ou se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem conversar comigo. Na semana que vem, a gente vai falar bem rapidinho sobre isso aqui, porque a ideia é que seja um treinamento mesmo. E nós vamos voltar de novo na nossa proposta de falar sobre os traços de caráter e sobre relacionamento também. Certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha aberto mais algumas janelas e nós vamos sempre avante, sempre para frente, porque a ideia é essa, que nós tenhamos uma mente de infinitas possibilidades, aonde nós somos os adultos responsáveis que resolvem os seus problemas, que vão cada vez para desafios maiores. Claro que a gente não faz nada sozinho, porém o nosso mestre quer que a gente avance, ele não quer que a gente fique paradinho esperando as coisas caírem do céu, certo? Até o maná que caía do céu tinha horário para ir pegar, então nós não somos aqueles que ficam esperando os céus se abrirem, até porque os céus já se abriram e o melhor de Deus já aconteceu. Beijo maravilhosos, que fique gravado no coração de vocês que cada vez que eu respiro, eu estou falando o nome do Senhor. E cada vez que eu respiro, eu preciso fazer valer aquilo que Ele me deu, o fôlego de vida, para ou brilhar como as estrelas do universo, ou proclamar o nome dEle, dar glória àquilo que Ele me trouxe para fazer. Esse é o nosso propósito, glorificar o nome do Senhor e fazê-lo conhecido em tudo o que eu faço. Seja eu comendo, seja eu bebendo, seja eu trabalhando, seja eu cuidando dos meus filhos, seja lá na empresa, o que eu estiver fazendo, eu preciso resplandecer a glória do Criador. Certo, maravilhosos? Beijos, até mais, fiquem bem, precisando de mim, estou à disposição.